exercício, né? CESP 2013, cargo de analista. Dentro de uma organização, existem 3 níveis diferentes de planejamento, entre os quais o planejamento estratégico é hierarquicamente mais abrangente, seguido pelo tático e, finalmente, pelo operacional. Ok. Olha como várias questões de concurso, eles querem que vocês saibam quem que planeja. Quem que planeja é o estratégico, o tático e o operacional. Então, quantos tipos de plano? 3. Está escrito certo? Está certo. Dentro de uma organização existe 3 tipos diferentes de planejamento. Ok. É 3, correto. Entre os quais o planejamento estratégico está no topo, hierarquicamente, é isso, ele que manda. Nada pode ser incoerente que possa discordar do planejamento estratégico, está no topo, é isso, correto. Ele é mais abrangente porque é de toda a organização, e ele é abrangente, ele é sintético, né? Ele não é detalhado. Seguido pelo tático, é o segundo, correto, meio de campo, e finalmente pelo operacional. Ou seja, questão absolutamente correta aí, uma questão do CESP 2013. Bacana? Fechou, né? Continuando. Vantagens do planejamento estratégico. Tá? Então, o assunto aqui é o quê? É planejamento. Professor, mas por que eu devo fazer planejamento estratégico? Cara, tem várias vantagens. Separei 2 para vocês aqui, 2 parágrafos, para sintetizar esse conhecimento para vocês, essa postura. Então, primeiro, por quê? Qual que é a vantagem dele? Quais são os produtos resultantes do planejamento estratégico? Comigo, ó. Então, ele vai definir objetivos de toda a organização. Já sabemos que o plano é o presente, o objetivo futuro. Ó. E esses objetivos, para você alcançar esses objetivos, você tem que definir o quê? Metas, indicadores para acompanhar para a organização, como uma metodologia própria, que é acompanhamento e controle gerencial. Bacana, está aí, né? Ok, né? Envolvimento de toda a equipe no processo de formulação. Vou ler, vou explicar para vocês, eu tenho um comentário pessoal sobre esse cara aqui, né? Envolvimento de toda a equipe no processo de formulação de planejamento, comprometendo-os com o processo de mudança através da participação. Professor, como é que elabora um planejamento estratégico, né? A gente vai falar de metodologia já. Mas o planejamento estratégico é a primeira coisa, coloca na cabeça, preste atenção, isso é importante. Eu quero fixar conceitos, juízos de valor, montar um pensamento administrativo muito competitivo para que você, na hora da prova, possa discernir de forma correta. Tá? Nunca se faz um planejamento estratégico com apenas uma pessoa. A construção do planejamento estratégico ela tem que ser participativa, tem que envolver as pessoas. Você não parte do presente? Esse presente não é você fazer uma autoanálise, um diagnóstico ambiental interno, um diagnóstico ambiental externo? Sim. Rapaz, esse processo de construção de autoanálise, ó, você compromete as pessoas com um plano, tá? No processo de mudança. Existe, sim, a busca do envolvimento. Inclusive, o Peter Drucker, que é considerado o papa da administração, ele fala que essa vantagem aqui é uma das melhores aí, e mais significativas vantagens dessa magnífica ferramenta do planejamento estratégico, ok? 10, continuando. Professor, e aí? Pô, você me convenceu, tem que fazer esse cara aí. Lembre-se que aqui não é uma aula de administração da faculdade. O professor já teve oportunidade aí de trabalhar em algumas universidades, faculdades aí na minha vida profissional. Aqui, meu foco é o quê? É que você tenha conhecimento para acertar as questões de prova. Como é que eu vou elaborar um planejamento? Cara, para você elaborar um planejamento, não pode ser da sua cabeça, do Léo. Você tem que ter uma coisa muito importante, que é esse sujeito aqui. Ó, você tem que ter uma metodologia. Uma metodologia, entendeu? Essa metodologia que vai para você poder elaborar. E nessa metodologia, tá, você tem que ter alguns pontos fundamentais para o entendimento do planejamento, para a condução do processo de planejamento. Você tem que ter o pensamento estratégico. Professor, pensamento estratégico, né? Pensamento estratégico, ó, pensamento é o quê? É uma ideia abstrata, uma ideia conectiva de criação, né? Você tem que pensar estrategicamente
Tá? Você não pode pensar operacionalmente, né? Para você pensar operacionalmente, você tem que ter o quê? O planejamento operacional. A gente já vai falar um pouquinho mais do pensamento estratégico. Ó, visão estratégica, o que você deseja ser no futuro. E, claro, você tem que ter toda uma ação estratégica, né? Toda uma ação estratégica. Sobre essa, então, falar estratégico, tudo estratégico, né? Dá um nível estratégico, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Olha só. Cai muito em concurso um tema chamado gestão estratégica, né? Já viu falar? Já viu algum edital lá, aquela gestão estratégica, né? Rapaz, as minhas aulas não é somente para esse concurso que você vai fazer, não, cara. Minhas aulas aí são para vários concursos aí, pode ter certeza. Inclusive, muitos administradores assistem minhas aulas e falam, mandam e-mail para mim, professor, muito obrigado. Eu realmente aprendi agora a administração. Comigo aqui, cara, ó. Estratégico, né? Gestão estratégica. Gente, está no edital, gestão estratégica. E aí, professor? Cara, a gestão estratégica, tá, é basicamente a combinação de duas grandes ferramentas da administração, do planejamento estratégico e do Balance Scorecard. Tá? Porque o Balance Scorecard ele vem complementar essa parte do planejamento estratégico. Porque gestão estratégica, você tem que ter o quê? O pensamento estratégico, você tem que ter a visão estratégica, você tem que ter a ação estratégica. Essa ação estratégica aqui, tá? A ferramenta da administração que vai contribuir chama-se o Balance Scorecard. O pensamento estratégico e a visão estratégica é o planejamento estratégico aí. Pronto, professor, você já deu aí o quê? Um grande insight, uma grande ajuda, já antecipei um pouquinho o famoso assunto aí que o pessoal tem pavor, que chama-se gestão estratégica. Conclusão, a gestão estratégica das organizações, elas são executadas através, em especial, de duas grandes ferramentas, do planejamento estratégico e do Balance Scorecard, ok? Balance Scorecard vai ser assunto aí para os próximos capítulos, próximas aulas. Pensamento estratégico, pensar estrategicamente. Tem alguns requisitos importantes disso, né? Tem um conceito muito importante do Luciano aqui, né? Que eu encontrei na internet. Pensamento estratégico é aquele que trabalha com contornos pouco nítidos, professor. Contornos pouco nítidos significa dizer que você não tem certeza, tá? Não tem certeza. Incertezas e riscos difíceis de serem calculados. É uma maneira de ver globalmente as situações segundo determinadas categorias, né? Então, olha só, pensamento estratégico. Você não sabe exatamente o que está, mas você tem uma visão global. Você sabe que existe incertezas e riscos, né, de alguma coisa acontecer. Isso é o pensamento estratégico. Resumindo, pensamento estratégico, principais características, você tem que avaliar riscos e efeitos de decisões, né? Riscos, calcular riscos, né? Você tem que antecipar as ações de atores do processo, avaliar custos e benefícios, né? E ambiente de incerteza e riscos. E, finalmente, nós temos mais uma característica, uma visão global das situações. Inclusive, essa visão global aí, você não pode... Pensamento estratégico, ele é de toda a organização, então tem que ser uma visão global, tanto internamente quanto externamente. Olha só, o operacional, que está lá na base da pirâmide, ele tem um pensamento operacional. O pensamento operacional não é global, ele é específico, focado, molecular, como fizemos uma questão. De novo, para fixar, pensamento estratégico, isso pode cair em prova, tá certo? Avaliar riscos e efeitos de decisões, antecipar ações de atores, avaliar custos e benefícios e ambiente de incerteza e riscos, visão global das situações. Bacana. Isso é um pequeno resumo de pensamento estratégico. E aí, professor? Agora, eu quero falar para você um pouquinho de metodologia. Eu já disse para a galera, tá, que não tem como você elaborar um planejamento estratégico se você não tem uma metodologia. E aí, professor? Aí é o seguinte, cara, metodologia. Nós temos várias metodologias de planejamento estratégico. Várias, né? Várias. Mas só eu quero saber algumas delas. Aí.
né? Você tem que mostrar, você tem que ter uma estratégia de estudos, né? Segundo o grego, estratégias é exército, stratos é exército, né? Agem é o que é caminho, né? Você tem que escolher o melhor caminho, a melhor estratégia. Você está concurseiro, você tem que ter essa avaliação, né? Primeira coisa, comigo aqui. Primeira referência de metodologia. Cara, qual que é a principal referência bibliográfica das questões de administração para concurso? Esse cara aqui, Rigoberto Chiavenato. Então, nós temos que o quê? Nós temos que pegar a metodologia do cara, né? Explicar aqui para vocês aqui, ok? Aqui, ó, metodologia do cara é essa aqui. Cai alguma coisa, cai sim, ok? Bacana. Professor, outra. Gente, outra é para a experiência de concursos, né? Na experiência de concursos, pelo teor das questões, de todas as bancas, aí eu vou falar um pouquinho, banca, o FCC, do CESP, ESAF, VUNESP, FGV, tá? AOCP, IBF-FC, todas elas, né? Eu fiz centenas de questões de prova para preparar essa aula para vocês, né? E, claro, você atualizar também os conceitos, porque da administração as questões vão evoluindo com o tempo, né? E eu consegui observar o seguinte, que a metodologia de planejamento que é mais cobrada por essas bancas, inclusive mais do que o próprio Chiavenato, é do Djalma Rebouças. Então, a gente vai explicar um pouquinho dessa metodologia para vocês, ok? Então, Chiavenato, por quê? Porque é a bibliografia básica, né? Então, o Chiavenato, nós temos aqui, ó, a primeira parte, ele fala, ó, concepção estratégica, tá? O que é a concepção estratégica? Elaboração da intenção estratégica, missão, visão e princípios, né? Ó, segunda parte, gestão do conhecimento estratégico. Isso aqui, o que é? Isso aqui é o diagnóstico estratégico, ó, o diagnóstico estratégico externo, diagnóstico estratégico interno. A partir disso aqui, você constrói cenários, né? E aí nós temos aí vários cenários, né? A gente vai explicar para a galera aí, explicando, né? Cenários, ó. Nós temos aí, ó, tá? O SWOT, nós temos ANSOF, ok? Nós temos matriz BCG, tá? Ok, né? Formulação estratégica, depois que você tem os cenários, o caminho a seguir, que vai ser análise da política de negócios, análise de modelos de cooperação, implementação estratégica, né? Avaliação estratégica. Esses caras aqui, essas três fases aqui, tá? As bancas cobram muito a ferramenta do BSC, porque o BSC é o Balance Scorecard, né? Scorecard. Então, o Balance Scorecard, ela é para implementação, tá, da estratégia elaborada do planejamento. Então, essa aqui é a estratégia, é a metodologia do professor Chiavenato. Mas é o seguinte, fiquem tranquilos aí, porque todas as teorias de planejamento, todas as metodologias, elas seguem o mesmo padrão, ok? Vem comigo aqui. O exercício, vamos ver se vocês têm condição de fazer esse exercício, né? Unirio, Sesgran Rio 2016. O ambiente macroeconômico vem sofrendo várias mudanças que têm interferido bastante na administração das organizações. Em função dessas mudanças, as empresas buscam identificar não só novas oportunidades para seus negócios e as possíveis ameaças que estão sujeitas em função de novos entrantes do mercado, como também quais são os concorrentes que têm aumentado a sua participação no mercado e conquistado novos clientes. Essas informações, os pressupostos estabelecidos em sua missão, visão, valores, objetivos e metas e outros elementos internos, tais como suas forças e fraquezas, devem ser utilizadas pela empresa para a elaboração do. E aí? Aí o seguinte, tá? Eu quero ensinar vocês a interpretar questões, não é só chegar na resposta. Toda questão, nós temos duas partes. Uma primeira parte é o comando da questão. Cara, olha o tamanho desse comando da questão. Então, nós temos o comando da questão e as alternativas que você tem que escolher uma delas. Então, esse é o modelo padrão básico de elaboração de questões de prova. Olha o tamanho desse comando da questão. Tá?
Aluno não tem que... No dia da prova, o cara tem que estar com uma energia muito forte, cara. Uma disposição muito forte. E administrar o tempo. Daqui até aqui é um texto meramente explicativo. O comando está aqui, ó. Os pressupostos estabelecidos em sua missão, visão, valores, objetivos, metas e outros elementos, tais como, ó, forças e fraquezas, devem ser utilizados pela empresa para a elaboração de quem? Esses caras são produtos de quem? Esses caras são produto do planejamento estratégico. Está aí, letra B de bola. Fácil, fácil, isso, tá? Tá aí. Professor, e esse cara aqui, ó? Novos entrantes no mercado, professor. Novos entrantes no mercado. E aí? Ó, concorrentes que têm aumentado sua participação no mercado. Esse cara aqui, tá? Só para entender, já chegamos na resposta, mas esse texto aqui de entrantes, de concorrentes, é um assunto que nós vamos trabalhar, ó, na matriz Ansoff. Tá? Tá aí. Ó, cargo de assistente, cara. Né? Cargo de assistente, matriz Ansoff. Então, quando você olha, por isso que eu falo que você tem que estudar todas as nossas aulas de planejamento, porque ele vai integrando, vai deixando o aluno realmente competitivo. E a administração é assim, é esse processo de aprendizagem. Ok? Vamos lá. Outra metodologia. Professor Kotler, né? Professor Kotler, esse cara aqui é o papa lá do marketing, né? Eu uso muito esse cara aqui na aula na aula de marketing, né? Marketing de relacionamentos, marketing de serviços, lá da conhecimento, na prova na área bancária, que eu sou professor de marketing também, eu uso muito o Kotler, né? Então é o seguinte, qual é a metodologia de elaborar o planejamento dele? É mais simples, né? Do professor Dalberto é mais detalhada, mais, né? E é pouco cobrado do Dalberto. Então temos aqui, ó, declaração da visão, que é identidade organizacional, análise ambiental, ó, externo, ameaças, oportunidades e ameaças. Isso é importante, atenção. Ó, análise ambiental externo, isso aqui faz parte do diagnóstico, tá? Do diagnóstico. Esse diagnóstico aqui, ó, tá? Diagnóstico tem ambiente externo e interno. No externo, fora da organização, a gente vai aprender isso na aula de diagnóstico estratégico e matriz SWOT. Temos oportunidades e ameaças. Ó, análise interna, pontos fortes e fracos, ou chamado de fortalezas, né? Forças e fraquezas, ok? É ambiente interno. Formulação de metas, formulação da estratégia, implementação e feedback. Está aí para vocês, né? Mas essa metodologia aqui, não coloquei a referência, eu vou colocar agora. Essa metodologia aqui é de um cara chamado Djalma Rebouças. Tá? Djalma Rebouças, tá? Essa metodologia, preste atenção, é a metodologia mais utilizada pelas provas de concurso. Então, você tem que ter uma visão. Ah, professor, você separou, professor, a aula em 7 partes, tópicos? Sim. Então, eu estou colocando a parte introdutória, que é essa parte de hoje, que eu estou explicando essas metodologias, parte de planejamento, alguma coisa. Essa primeira parte introdutória é uma parte mais conceitual, filosófica, mas muito importante para o entendimento geral do assunto. Tá? Na segunda parte, nós vamos trabalhar esse cara aqui, tá? Que é a intenção estratégica, que a gente vai falar missão, visão, negócio e valores. Tá? Intenção estratégica, que é esse cara aqui. Tá? Na terceira parte, nós vamos trabalhar o diagnóstico estratégico, certo? Diagnóstico estratégico. E algumas metodologias para definição da linha estratégica, né? Professor, quais nós temos aqui? Ó? Nós temos a metodologia da matriz SWOT, nós temos a metodologia da matriz Ansoff, ok? E da matriz BCG. Rapaz, esse curso é completo, não tem, vocês estão entendendo. Esses caras aqui nada mais é do que o tal de cenários, tá? Então, construção de cenários. Fixação da estratégia e implementação do plano de ação. Plano de ação 5W2H. Só que esses caras aqui, esses três sujeitos aqui, tá?
as bancas cobram o tal do BSC, o Balance Scorecard. Olha como é importante esse cara aqui, né? Então, por isso que eu digo para o aluno, você quer realmente aprender esse assunto? Para você compreender, não é difícil, é só você seguir as orientações que você chega lá. Então, aqui, ó, deu para ter uma visão sistêmica do assunto, né? Então, professor, né? Isso deu um trabalho para mim, rapaz, você não tem ideia, rapaz, como é que a gente fez Eu demorei aí, foi mais de 2 dias, foi uns 3 dias para elaborar essas aulas aqui todas, para chegar nesse formato, e eu acho que esse formato aí vai atender bastante aí os nossos queridos alunos aí, tá? Metodologia. Rebouças esse cara aqui. CESP-MPOG 2015, cargo de analista. O planejamento estratégico pode ser desenvolvido por meio das seguintes etapas. Olha só. Então, comando da questão. Seguintes etapas, planejamento estratégico. Aí eu pergunto para você, no planejamento estratégico, nós temos a utilização da determinação dos objetivos? Com certeza. Né? Análise ambiental externa? Com certeza. Análise organizacional interna? Estratégico, metodologias. Todas as metodologias Kotter, Chiavenato, Rebouças, têm em comum isso. Todas. Objetivos, análise externa, análise interna, formulação das alternativas estratégicas, escolha das estratégias, elaboração do plano e a sua implantação mediante planos táticos e planos operacionais. Essas respostas está absolutamente correta esse item. Então, ampliando, todas as metodologias têm certo? Esses aspectos aqui do plano estratégico. Bacana? Professor, mas eu me confundi, professor. A definição dos objetivos, professor, não é depois da análise? Sim, é depois da análise. Então, alguns alunos aí podem ter marcado essa questão errada porque o cara colocou objetivos para ficar, mas não prejudicou o entendimento da afirmação do comando da questão. Ok? 10, né? Mais uma. FCC, Eletrobras, 2016, cargo de analista. Suponha que determinada organização esteja iniciando um processo articulado de definição de objetivos e escolha de meios para atingi-los. Nos moldes tradicionais de planejamento estratégico, ou seja, a questão está pedindo qual o assunto, planejamento estratégico, né? Nesse diapasão, com base nas metodologias disponíveis e nos conceitos consolidados na literatura especializada, em uma etapa a ser percorrida consiste em, ou seja, vamos lá, né? Então, metodologias disponíveis. As metodologias mais utilizadas pelas bancas de concurso é o seguinte, nós temos aí Chiavenato, bacana, né? Temos aí Kotter e Rebouças, tá? Os três têm muitas coisas em comuns. Por exemplo, identidade estratégica, um chama de intenção, outro chama de concepção estratégica, mas tudo é o quê? Elaboração da missão, visão, valores e negócio. Outra metodologia, o que eles fazem? Parte do diagnóstico estratégico, análise ambiental interna e externa, na análise ambiental interna, pontos fortes e pontos fracos, ou fraquezas e fortalezas, externo, ameaças e oportunidades, elaboração da estratégia, aí a gente tem diversas matrizes, SWOT, ANSOF, BCG, para elaborar a estratégia e assim por diante. Ok? Comigo aqui, letra A. Ele quer a correta. Definir visão, todos têm. Tá? Que expressa a própria razão de ser da organização, ou seja, sua essência. Está errado. Porque isso aqui não é visão, isso aqui é missão. Tá? A missão que expressa a razão de ser. Professor, você vai explicar isso? Sim, eu vou explicar esse cara aqui, tá? Em mais detalhes, numa aula que eu chamo de intenção estratégica. Então, a letra A está errada, mas já estou corrigindo, já estou antecipando o estudo para vocês. B, estabelecer a missão. Opa! Da organização, o que corresponde ao consenso sobre os objetivos a serem atingidos. Não. Esse consenso de objetivos não é missão. O que é missão? É a razão de ser da própria organização. Então, está errada a letra B. C. Criar cenários. Sim.
todas as metodologias disponíveis e a consolidação da literatura especializada falam em cenários, tá? A serem perseguidos pela organização, representados por indicadores e metas. Gente, não. Cenários são possíveis caminhos que a organização pode seguir. Okay? Depois que você elabora um cenário, você tem 4 caminhos, por exemplo, você escolhe um. Depois que você escolheu um, que você vai apresentar metas e indicadores. Então, ele aqui atravessou, ele passou uma fase a mais. Está errado a letra C. D. Realizar uma análise de ambiente externo. Para aí. Externo. Diagnóstico. Todas as metodologias apresentadas têm ambiente externo. Correto. Da organização, identificando ameaças e oportunidades. Gente, ambiente externo é o trabalho das ameaças e oportunidades. Logo, já temos a alternativa correta, que é a letra B. Letra E. Efetuar o diagnóstico institucional. Sim, todos têm diagnóstico que é restrito à identificação de pontos fortes e pontos fracos da organização. Está errado, porque no diagnóstico nós temos tanto ambiente externo quanto ambiente interno. Não é somente esse. Então, uma questão aí que nós trabalhamos muitos conceitos que ajudam o aluno a fixar. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B de bola. B de bola. Falando em metodologia, eu tenho que apresentar aqui uma última metodologia para a galera, que essa metodologia aqui é a metodologia que é aplicada pela uma consultoria chamada Instituto de Desenvolvimento Gerencial, INDG. Tá? Então, INDG. Inclusive, o Instituto INDG presta consultoria aí para diversas empresas do Brasil todo. Eu acho que é o maior escritório de consultoria do planeta, do mundo, né? Em vários países do mundo, vários órgãos públicos, grandes empresas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa sobre essa metodologia e aprendi bastante. Então é o seguinte, formulação estratégica, tem identidade organizacional, que é o negócio, missão, visão e crenças e valores. Análise do ambiente externo, né? Oportunidades e ameaças, cenários, sinalizadores. Ambiente interno, forças e fortalezas. Com isso, você elabora as estratégias, né, possíveis estratégias, aí você elabora os objetivos, a política da empresa, quais são as ações, né, gerenciamento pelas diretrizes, que é o GPD, a gente explicou um pouco isso lá na aula de gestão da qualidade, gerenciamento de projetos, plano de ação, sistema de padronização, integração com o orçamento. Então, essa aqui é mais uma metodologia praticada. CESP 2013, analista. O planejamento estratégico envolve decisões amplas e antecipatórias que apoiam a administração no desenvolvimento de metas estratégicas, políticas, objetivos organizacionais. E aí, professor? Alguns conceitos importantes. O planejamento estratégico envolve decisões amplas. Correto, porque ele é estratégico, ele é amplo, de toda organização, ele é mais sintético, corretíssimo. Gente, você sempre quer antecipar, olha o assunto do pensamento estratégico, global, né? Antecipar situações que possam ocorrer e se preparar para isso ou aproveitar essas situações que apoiam a administração no desenvolvimento de metas, claro, o planejamento estratégico tem como produtos metas, estratégias políticas, objetivos da organização. Ou seja, a questão do CESP não tem nada de errado, essa questão está corretíssima. Bom, meus amigos, terminamos essa parte introdutória, uma parte conceitual. Tá? A gente falou diversos assuntos nessa aula. É uma aula muito importante para a galera. Agora, a próxima aula que eu vou gravar vai ser a aula de identidade organizacional. Nessa aula, nós vamos falar tudo para vocês sobre missão, negócio, visão e valores. Né? É uma aula importante, uma aula que costuma ser cobrada bastante em concurso público. Ok? Bacana, né? 10. Gostei da aula. Tá? Você gostou da aula? Então, faz uma avaliação aí. Tá? Faz um comentáriozinho que pode ter certeza que o professor lê todos esses comentários. Né? O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com
o futuro de decisões presentes, né? Grande Peter Drucker, né? Ou seja, você constrói o seu futuro hoje. Bacana, meus amigos. Forte abraço. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá